Bora lá, pessoal. Voltando então do bloco anterior, nós estávamos falando sobre o artigo 3º, que falava das competências da Brigada Militar, da Lei Complementar 10.991, a Lei de Organização Básica. Falávamos sobre a autoridade policial militar, quem são as autoridades policiais militares, né? A questão do exercício de polícia ostensiva. E aí, por fim, nós ilustramos os postos e graduações para vocês terem um melhor entendimento, para vocês terem uma maior familiaridade, então, com essas graduações, com esses postos da carreira da Brigada Militar. E aí, pessoal, a gente segue, então, aqui nas competências, tá? Deixa eu botar na tela grande ali. A gente segue nas competências, mas aí falando ainda, né, agora sobre a questão da atuação preventiva aqui da corporação. Tá? Então, o inciso 2º lá do artigo 3º ele fala: atuar, então, é competência da Brigada Militar atuar preventivamente como força de dissuasão. O que significa isso? Atuar preventivamente é tomar medidas se antecipando à prática de crimes. Tá? Então, dessa maneira, a Brigada Militar ela atua de maneira preventiva em locais ou áreas específicas aonde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública, ok? Aonde se presuma que possa ocorrer um delito, uma infração penal. Então essa é a atuação preventiva da Brigada Militar como uma força de dissuasão, perfeito? E aí vocês olham ali, a gente colocou então aqui do lado, tá? Na foto ali embaixo, ilustrando uma viatura e um ponto base, como a gente chama, na corporação, um PB, e aí uma policial militar feminina fazendo então aquele ponto base numa atitude ali expectante, né, com a sua própria presença, então, de modo que, né, possa prevenir a prática de delitos em determinados locais. Tá? Então, o que é importante disso? A gente falou então lá, primeiramente, né, da questão das ações de polícia ostensiva, e aqui a gente está falando do segundo aspecto, que é a prevenção. Ou seja, então, resumidamente, o que foi dito ali no inciso 2º. Onde houver a possibilidade, a gente resumiu ali no material, tá? Onde houver a possibilidade de ser perturbada a ordem pública, de ser, né, alterada a paz social, a Brigada Militar, se antecipando a isso, atuará de maneira preventiva, através de ações de abordagem, através, né, de pontos bases, né, com a viatura estacionada lá e o policial postado, né, de uma maneira expectante, com uma postura, né, que demonstre então, né, esta sensação de segurança, e também com um policiamento preventivo a pé, né, montado. Nós temos uma série de processos aí que vão estar aproximando então a Brigada Militar da comunidade, tá, de maneira a atuar nessa prevenção. Nós temos outras formas de prevenção também, através de programas sociais, né, como ProERD, Patrulha Maria da Penha, polícia comunitária, né, são todas estratégias aí também de prevenção. Mas a mais básica, a mais primária, é através de ações de polícia ostensiva, através do próprio policiamento ostensivo, como a gente colocou no nosso slide. Tá? Através então de patrulhamento, né, patrulhamento em viaturas, patrulhamento montado em motocicletas, em bicicletas, a pé, ok? Através dos pontos bases, que é a viatura estacionada num local de grande visibilidade, de modo a estar prevenindo a prática de crimes naqueles locais. E aqui a gente colocou então aqui do lado, eu sempre me confundo, tá? Não tenho um pouco de paciência, né? O professor não tem tanta familiaridade com tecnologia, tá? Então, olha só, então aqui do lado a gente colocou ali então os PBs, né, de viatura, né? 2 policiais postados ali num local estratégico que foi definido pela autoridade policial militar competente, de modo então a estar atuando na prevenção naqueles locais onde pode ser possível ou presumível essa perturbação da ordem pública, tá? Então, nós botamos fotos ali para ilustrar e você tá fazendo esse link, esse gatilho mental para estar entendendo essa questão de prevenção. Tá? Conforme a lei determina. Depois, no inciso 3º, nós temos a atuação repressiva. Atuação repressiva, ou seja, atuar repressivamente. Pessoal, atuar repressivamente, eu gostaria que vocês fizessem uma anotação, perfeito? Coloquem assim, ó,
Atuar repressivamente significa a Brigada Militar dar uma pronta resposta diante da perturbação da ordem pública, ou seja, dar uma pronta resposta quando há a prática de um crime, tá? De um crime ou contravenção, uma infração penal, ok? Então, toda vez que a ordem pública ela é alterada, ela é perturbada, a Brigada Militar vai atuar repressivamente, ou seja, dando uma imediata resposta. Quem é que dá a imediata resposta das polícias? É a Polícia Militar. É a Polícia Militar. Tanto é que o telefone de emergência é o 190 e quem é despachado para a ocorrência é a Polícia Militar. Não é a Polícia Civil, não é a Polícia Penal e nem a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, embora possa ser acionada, mas a competência constitucional de dar a pronta resposta diante da perturbação da ordem pública é da Polícia Militar, porque cabe a ela a incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Como missão constitucional, através da polícia ostensiva. Então, esta ordem pública, essa paz social, ela foi alterada através da prática de um crime, a Brigada Militar ela vai atuar repressivamente, tentando efetuar a prisão em flagrante, então, daqueles que cometeram um crime, tentando, então, né, fazer a identificação imediata. E, claro, a polícia investigativa, a polícia civil, na sequência, ela vai tomar as medidas investigativas aí para tentar elucidar, né, os fatos aí que ocorreram, ok? Mas quem vai fazer essa pronta resposta é a Polícia Militar através de uma atuação repressiva. E aí vocês notem que na sequência lá do inciso 3º, tá, tem ali também, e também atuar no gerenciamento técnico de situações de alto risco. Então todas as ocorrências, vocês podem até fazer esse gatilho, esse link ali, ó, anotando. Todas as ocorrências que envolvam refém, que sejam consideradas como crise, quem tem a competência para atuar primeiramente é a Brigada Militar aqui no estado. E ela tem uma tropa especializada que tem o treinamento adequado para poder, então, tomar todas as medidas técnicas nessas ocorrências, né, de alto risco. E essa tropa, antigamente ela se chamava AGAT, que era o Grupo de Ações Táticas da Brigada Militar. E hoje é um Batalhão de Operações Policiais Especiais, o nosso BOP da Brigada Militar. Uma tropa altamente qualificada e referência no nosso país, ok? Dentre essas tropas especializadas são os chamados aí, né, popularmente aqui no estado e também fora do estado, como os nossos caveiras de gelo, exatamente. Então você que está assistindo essa aula, você que vai ingressar na corporação, você pode ser um futuro caveira de gelo daqui a pouco, você pode daqui a pouco estar ingressando nesse batalhão, mas tem que pagar o preço, né, pessoal? Tem que pagar o preço, não é fácil. E começa aqui, começa no estudo de vocês, começa vocês fazendo essa parte aqui, que é o que? Para pirar, é estudar. Então, o gerenciamento técnico de situações de alto risco, que envolvam reféns, que envolvam, né, aplicações táticas, elas são competência da Brigada Militar através do BOP, tá? E ali eu coloquei umas fotos ali, então, dessa tropa especializada que tem um treinamento, né, altamente apurado, tem armamento especial. A tropa, né, ela sempre é integrada por aqueles 3 fatores, né? O treinamento diferenciado, o homem, né, que tem que ter um perfil diferenciado também de operações especiais, e o equipamento. Esse triângulo que vai fazer, então, né, a diferença, né, nesse tipo de tropa, ok? Pessoal, e seguindo em diante, nós temos como 4ª competência da Brigada Militar o exercício, então, das atividades de investigação criminal militar. Pessoal, então a Brigada Militar pode investigar? Pode, mas cuidado com isso na prova. Cuidado com isso na prova, pessoal. Muito cuidado com essa pegadinha. A Brigada pode investigar crimes militares. Então ela pode exercer atividade de investigação criminal militar. Então, assim, ó, vou até passar o mouse aqui em cima, tá? Vocês sublinhem ali o grifem, circulem militar. Então a Brigada ela pode exercer atividade de investigação criminal militar. Se estiver na prova somente exercício de investigação criminal, está errado. A Brigada só pode investigar crimes militares. Investigação criminal comum, se não aparecer que é militar, a competência é da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Quem investiga crimes é a Polícia Federal ou a Polícia Civil, tá? Muito importante esse detalhe. Agora, se o crime for militar e for na esfera de competência da Brigada Militar, envolver efetivo da Brigada Militar,
vai investigar, então, quem vai investigar é a própria brigada, através, né, das autoridades de polícia judiciária militar, ok? Então, muito importante esse detalhe. Investigação criminal militar. Tem que estar escrito, tem que ter esse termo militar. Senão, não é competência da Brigada Militar. A Brigada Militar não investiga crime comum, ok? Então, se acontece um homicídio, um furto, um roubo, a Brigada Militar faz a ocorrência, ela diligencia para atuar repressivamente, dar a pronta resposta, e aí esta ocorrência depois ela vai passar para a Polícia Civil, que vai investigar esse fato para tentar então buscar indícios de autoria e de materialidade, né, para tentar se chegar então, né, em quem for o autor desse crime e aí, né, buscar a sua responsabilização junto à Justiça Criminal, ok? Muito importante esse detalhe e tenho certeza que agora vocês não vão errar em prova porque, né, vai estar na massa, beleza? E a quinta competência é atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular do Estado. Então, todos os serviços de vigilância particular do Estado, né, a fiscalização e o controle, no que diz respeito a essa atividade, ela vai ficar a cargo da Brigada Militar, porque a própria lei estadual aqui define, né? Claro, excluindo aquelas que são de competência da Polícia Federal, beleza? Mas aqui, quem faz essa fiscalização, existe uma tropa especializada aqui, que é o Grupamento de Supervisão de Vigilâncias e Guardas. E elas vão estar fiscalizando, então, né, essas zeladorias, né, esses serviços de vigia, de portaria também, e vão estar verificando, então, a documentação conforme a lei estadual e emitindo também alvará para funcionamento dessas atividades. Beleza, pessoal? Então, fiquem espertos para uma questão dessa na prova, porque a Brigada também atua na fiscalização e controle desse serviço de vigilância particular aqui do estado do Rio Grande do Sul, ok? Então, não se surpreendam, porque essa é uma competência, sim, da nossa corporação. Vamos seguindo em diante ali. Bom, e aí nós temos uma parte muito importante aqui, que ela diz respeito à estrutura da Brigada Militar. Como são divididos os órgãos, né, a classificação dos órgãos aqui dentro da corporação, né? Como se divide a estrutura da corporação, beleza? Então o artigo 4º ele fala, ó, a Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção, apoio e execução, tá? Direção, apoio e execução, beleza? E é muito importante, isso tem caído recorrentemente em prova de soldado, para ingresso de soldado, em prova interna de sargento e também na prova para o curso superior, que é para o CSPM, para o cargo de capitão, tá? Então, direção, apoio e execução. Se perguntarem assim, ó, a Brigada Militar, de acordo com a LOB, a Lei 10.991, ela divide-se em direção, apoio e execução. Então é importante tu saber essas três palavras que são então a classificação dos órgãos da Brigada Militar. Direção, apoio e execução. Mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Fiquem tranquilos, ok? Olha só, direção. Quem são os órgãos de direção? São aqueles órgãos que administram a Brigada Militar. Então é muito importante, inclusive tá em vermelho ali, tá, pessoal? Eu coloquei ali em vermelho, tá? Olha só, então, aqueles órgãos que compõem o Comando Geral da Brigada Militar, eles administram a corporação. Se a gente pegar, então, o organograma, lá no topo dos órgãos da Brigada Militar, vai estar, então, vão estar os órgãos de direção, ok? Importante esse detalhe aqui. E aí, quem compõe esses órgãos de direção? O Comando Geral da Brigada, tá? Já vamos falar mais quem são esses órgãos que compõem o Comando Geral. São 8 funções e órgãos, tá? Tem 3 funções, 2 funções e mais 6 órgãos, beleza? Já vamos falar. Depois, nós temos, ainda nessa divisão, nessa estrutura de órgãos, nós temos os órgãos de apoio. E se eu quiser lembrar o que é um órgão de apoio da Brigada Militar, devo lembrar dos departamentos. Departamentos. E compete a esses departamentos, e isso pode cair em prova também, quais são as competências dos departamentos, tá? Uma questão de múltipla escolha daqui a pouco. Então, botei as palavras-chave aqui também para vocês lembrarem, tá? Em vermelho. Planejamento, direção, controle e execução das diretrizes, então, que foram emanadas lá pelos órgãos de direção. Entenderam a estrutura da brigada? Ó,
Os órgãos de direção que estão lá no comando geral vão vão administrar a instituição e vão dar as diretrizes. Os órgãos que estão logo abaixo são os órgãos de apoio, os departamentos. E esses departamentos eles vão planejar, eles vão dirigir, controlar e executar essas diretrizes que foram emanadas lá pelo órgão que está lá em cima, que são os órgãos de direção, os órgãos do comando geral. Eles definiram as diretrizes e esses departamentos, então, vão planejar, dirigir, controlar e executar essas diretrizes aí, conforme a competência. Nós temos vários departamentos dentro da Brigada Militar e cada um deles possui uma competência específica, tá? Fiquem tranquilos, eu estou falando de maneira geral, já vamos falar sobre cada um desses órgãos. Vamos falar sobre o comando geral, quem são os órgãos do comando geral, vamos falar sobre os departamentos e vamos falar também agora, né, sobre a função dos órgãos de execução, tá? Olha só, então, órgão de execução na Brigada Militar, nós temos os comandos regionais e os órgãos de polícia militar, conhecidos pela sigla de OPM. Então, comandos regionais e OPMs, tá? Esses são os órgãos de execução. Vamos recapitular? Órgão de direção, comando geral. Órgão de apoio, departamentos. Órgãos de execução, comandos regionais, ou CRPOs também. Tu pode anotar essa sigla aí, CRPO. E OPMs. OPMs são execução. Então, direção, apoio e execução. Essa é a estrutura básica dos órgãos da Brigada Militar. Beleza? Vamos lá então, vamos seguir adiante. Depois, nós temos os tipos de OPMs, que são órgãos de execução. Os órgãos policiais militares. E aí nós temos OPM de polícia ostensiva, que são aqueles que executam diretamente a atividade fim da Brigada Militar, que é exercer o policiamento, executar o policiamento. Tá? A polícia ostensiva é trabalhar diretamente na rua, né? Na função, na finalidade básica da Brigada Militar. Depois nós temos os OPMs de ensino, tá? OPMs de logística, de saúde e OPMs especiais. Então, batalhões de polícia militar são OPMs de polícia ostensiva, tá? Deixa eu ver, temos batalhão, esquadrões, né, de polícia montada, todos esses são OPMs de polícia ostensiva. Depois nós temos OPMs de ensino, através, né, das escolas de formação de sargento, escola de formação e especialização de soldados, que essas vocês vão estar vinculados logo mais, quando forem aprovados no concurso. Temos OPMs de logística, tá? Aí, OPM de logística, a gente tem lá o CEINT, né, que vai ser o centro de intendência, que vai estar, né, controlando lá o fardamento que vocês vão receber. O centro de motomecanização, tá? E dentre outros aí que ao longo, né, dos seus cursos de formação vocês vão se aprofundar mais. Não preciso aqui também estar aprofundando, porque dificilmente vão perguntar isso em prova, tá? E como OPMs de saúde, só a título exemplificativo, nós temos, né, o Hospital da Brigada, a Policlínica Central da Brigada Militar, e esses são OPMs então de saúde, órgãos policiais militares de saúde, tá? E por fim, OPMs especiais aí que eles vão ter então essa classificação, porque eles fazem outras finalidades, né? A exemplo aí nós temos o próprio GSVG lá, que fiscaliza, né, as vigilâncias particulares no estado. Nós vamos ter o batalhão fazendário, tá? E dentre outros, beleza? E aí a gente segue em diante aqui, falando sobre aquele que está à frente da corporação, tá? O comandante-geral da Brigada Militar. E aí notem ali que eu botei também a insígnia ali do comandante-geral, para vocês lembrarem. O comandante-geral, ele é um oficial da Brigada Militar do último posto da carreira, tá? Do quadro de oficiais de Estado-Maior, tá? Que é o OEM. Ele é um coronel da Brigada Militar, ele é a primeira autoridade da instituição e ele tem a competência de administrar, tá, com os poderes e deveres inerentes à sua função, ok? Então a gente diz que o comandante-geral é o 01 da Brigada Militar, tá? Hoje, atualmente, é o Coronel Feoli, que é o comandante-geral da Brigada Militar. A nomeação do comandante-geral é feita pelo chefe do Poder Executivo, que é o governador do estado, chefe do Poder Executivo estadual,
ok? Conforme a lei, que é o governador do estado. E quem indica, então quem nomeia, tá? Quem nomeia é o governador. Quem indica é o secretário de Estado de Justiça e Segurança, né? Atual Secretaria de Segurança Pública, né? O nosso secretário atualmente é o vice-governador, né? O Anolfo Vieira Júnior. O vice-governador, ele também é secretário de Segurança. Então, quem é que indica o comandante-geral? O secretário que indica, ele diz para o governador, ó, gostaria que fosse, né? Passa o papelzinho lá, gostaria que fosse, então, o comandante-geral, o coronel fulano. Tem que ser coronel, tá? Não pode ser tenente-coronel, não pode ser capitão. Tem que ser coronel para ser comandante-geral. Então ele vai dizer, ó, o coronel Pedro Gustavo, não sou coronel, tá? Mas só essa brincadeira hipotética, que até queria ser, né? Brincadeira à parte. Então o vice-governador vai lá e diz, ó, eu gostaria que fosse... vice-governador não, perdão. O secretário de segurança. É que há coincidência aqui no estado de ser o vice-governador, tá? Mas não necessariamente que seja o mesmo. Então o secretário de segurança pública, ele vai indicar para o comandante-geral quem ele deseja que seja nomeado como comandante-geral. Ele indica então para o governador. O governador vai lá e nomeia, publicando então essa nomeação no Diário Oficial do Estado, então designando aquele coronel como comandante-geral da Brigada Militar, o 01 da Brigada. E quais são as competências desse 01? Primeira delas, coordenação geral das atividades da instituição, presidência da Comissão de Avaliação e Mérito e direção do Conselho Superior. Pessoal, isso tem caído em prova? Tem. Então, bastante atenção nessas três funções, tá? A primeira delas é bem fácil. Quem é que faz a coordenação geral da Brigada Militar? É o comandante-geral. Isso não tem como errar em prova. A segunda é a presidência da Comissão de Avaliação e Mérito, que é aquela que processa as promoções de praças e oficiais da Brigada, tá? Que vai designar medalhas, vai fazer todo o processamento de promoções e também condecorações dos militares aqui da Brigada Militar. Então, o presidente dessa comissão é o próprio comandante-geral. E também ele dirige o Conselho Superior, que é formado por coronéis da Brigada Militar, que vão ter a função de dar o assessoramento em assuntos relevantes da corporação. Tá? O Conselho Superior é formado só por coronéis da ativa, que é o último posto da carreira de oficiais. Quem dirige, então, esse conselho também é o comandante-geral. Beleza? Vamos seguindo aqui. E aí nós temos o 02. O 02 da Brigada. O 02 da Brigada é o subcomandante-geral, que também é um coronel da Brigada Militar, né, um coronel do quadro de oficiais do Estado-Maior, que é o OEM. Ele é o substituto do comandante-geral nos seus impedimentos legais, nos seus impedimentos eventuais, perdão. E ele tem a competência de assessorar o comandante-geral no cumprimento das atividades da Brigada Militar. Essa é a principal função do subcomandante-geral, o 02. E esse subcomandante-geral, ele também é indicado pelo secretário de Segurança Pública, tá? Ouvido quem? O comandante-geral, o 01. Então, o secretário de Segurança Pública, ele vai indicar, mas ele vai perguntar para o 01, né? Porque para ter essa afinação, né? Porque ele é o vice, né? O subcomandante é como se fosse o vice, mas não é esse o nome que a gente utiliza no meio militar, e sim subcomandante, tá? Então, o secretário de Segurança, ele ouve o 01, comandante-geral, e indica para o governador, para que o governador faça a nomeação em diário oficial do subcomandante-geral, assim como ele faz também do comandante-geral. Beleza? Vamos seguindo ali. Ali a gente botou um organograma, tá, pessoal? A gente pode até voltar depois ali, falando sobre, então, esses órgãos de direção, execução e apoio, os departamentos. Fiquem tranquilos, tá? Isso aí dificilmente cai em prova. É mais para ilustrar ali, para vocês conhecerem basicamente a estrutura da Brigada Militar e tentar entender um pouquinho melhor aí conforme o transcorrer das aulas, ok? Fiquem muito tranquilos quanto a isso. Bom, depois, como eu tinha falado, ó, órgãos de direção ou órgãos de direção geral. Né? Nós temos ali o comando geral e ele compreende, então, 8, né, entre funções e órgãos, tá? Então, o próprio comandante-geral, o subcomandante-geral, eles fazem parte do comando geral da Brigada Militar, tá?
Depois nós vamos ter o Conselho Superior, que é aquele conselho formado por coronéis da ativa, que vão assessorar o comandante-geral em assuntos relevantes aqui da instituição, tá? O Estado-Maior da Brigada Militar, que é chefiado pelo 03, o chefe do Estado-Maior, aquele que está na terceira posição na cadeia de comando. Nós temos também a Corregedoria Geral, que ela tem a função de fazer a apuração funcional dos militares da Brigada Militar, ok? Apurar a conduta funcional dos militares da Brigada. Temos a Ajudância Geral, que ela vai ter a função de administrar o quartel-general da Brigada Militar, provendo recursos materiais e humanos. Calma, já vou falar melhor, só estou ilustrando aqui. O Gabinete do Comandante-Geral, que tem função de assessoramento direto ao 01 da Brigada, ao Comandante-Geral. E a Comissão de Avaliação e Mérito, a CAM, que ela vai então ter a função de processar as promoções de oficiais e praças da Brigada Militar, assim como as distinções, condecorações, né, previstas em lei. Beleza? Vamos lá. Pessoal, e aí o Conselho Superior, só para recapitular aqui, né? Então, sobre o Conselho Superior, pode cair em prova? Claro que pode. Já caiu já em alguns concursos nossos aí. Olha só palavras importantes ali que eu botei para vocês. Conselho Superior, formado por quem? Coronéis. Último posto da carreira de oficiais. E tem que ser um coronel da ativa, não pode ser um coronel aposentado, um coronel inativo. Ele tem que estar na ativa, em exercício na instituição. Cabe o quê? O assessoramento em assuntos de interesse da corporação. Então, esse conselho de coronéis vai estar assessorando o comandante-geral em assuntos que são importantes para a nossa corporação, para a Brigada Militar. Depois, como ainda órgão de direção geral, que é o que nós estamos falando agora, que compõe o Comando-Geral da Brigada Militar, nós temos o Estado-Maior. É um órgão de assessoramento do Comando-Geral, compete ali, está grifado em vermelho, ali está a competência que pode cair em prova, tá? Estudo e planejamento estratégico da instituição. Fazer o estudo e o planejamento estratégico, ou seja, aquelas metas, aqueles objetivos a médio e a longo prazo que a instituição tem, então, para o futuro. Planejar o futuro, desenvolver esse planejamento de metas para o futuro é uma das funções principais aí do Estado-Maior. E esse Estado-Maior da Brigada Militar, que tem a sigla EMBM, ele é estruturado em chefia e seções, tá? E aí temos lá PM1, PM2, PM3, PM4. Vocês vão conhecer aí ao longo do tempo mais especificamente sobre essas seções de Estado-Maior, ok? E quem é que chefia o Estado-Maior da Brigada? É o 03, é o chefe do Estado-Maior. E aí a nomenclatura é chefe, não é comandante de Estado-Maior, é chefe de Estado-Maior, é o 03. Ele tem essa função de assessorar o 01, comandante-geral, e coordenar, dirigir e controlar os trabalhos do Estado-Maior, das seções de Estado-Maior. Esta é a função do 03 e nós colocamos ali também a insígnia, né, do chefe do Estado-Maior, que ela é diferente, né? Essas três funções aí, 01, 02, 03, eles têm insígnias peculiares específicas de cada uma dessas funções aí de comando da corporação. Beleza, pessoal? Nós vamos encerrar então essa segunda parte, essa segunda aula aqui da Lei Complementar 10.991, a LOB-BM, e na próxima aula a gente faz então a finalização aqui dessa lei. Muito obrigado e até a próxima.